Louvo a Deus por nos dar mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos aprendermos e sermos ministrados pelo céu, pela unção de Deus e pela palavra do Senhor nas nossas vidas. Essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que faz toda a diferença. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Reinaldo, pastora Josiele. Louvo a Deus pela vida de vocês. São também meus pastores, meus pais, aqueles que me orientam, que oram por mim. Eu tenho certeza disso. Aos demais pastores também, que são bênção, essa igreja que é bênção. Bênção, minhas líderes do círculo de oração, irmã Tatiana, irmã Patrícia também. As minhas irmãs, companheiras de oração do círculo de oração, que eu tenho certeza estão intercedendo aí por mim. É uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente para ministrar a palavra de Deus. Mas eu sou serva do Senhor e que o Senhor possa fazer em mim a vontade dEle e que o meu coração esteja sempre disposto a obedecer à voz do Senhor e atender o chamado de Deus. Nós estamos na campanha sobre plantando o fruto do Espírito Santo. O tema e o versículo está em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler 2 versos, o verso 22 e o verso 23. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Eu vou ler aqui na tradução da minha Bíblia e depois a gente lê juntos no telão, tá bom? Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. O 22 diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos ler juntos no telão, bem bonito. Verso 22. Mas glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos? Podem sentar-se. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor sobre plantar o fruto do Espírito Santo. Eu estive orando e pesquisando e pensei, como é que a gente planta o fruto do Espírito Santo na nossa vida? Isso me levou a uma reflexão sobre quem eu sou. Eu sou formada de quê? Como é que eu fui formada? Como é que é a minha vida? O que eu sou? Eu olho para você, aqui nesse reino material, onde nós vemos através do nosso corpo físico o que nós somos. E muitas pessoas ficam também se perguntando quem eu sou, por que eu nasci, de onde eu vim. Existem algumas teorias, entre elas da evolução, que algumas pessoas dizem que elas vieram do macaco, mas nós que cremos na palavra do Senhor, sabemos que não é uma teoria, mas que é a realidade, a criação. E cremos nisso, na criação, não como uma teoria que pode ser especulada, mas sim como a verdade absoluta, a verdade que não pode ser mudada, a verdade que não pode ser alterada. É assim que eu creio, sou imagem e semelhança do meu Deus, aquele que me salvou, aquele que me resgatou. Então eu fiquei pensando sobre isso, e essa análise me levou a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. A palavra do Senhor, nesse verso 23 de 1 Tessalonicenses, ela diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra aqui, através do apóstolo Paulo, ele vem dizer que nós somos formados de espírito, de alma e de corpo. Não somos
nascidos à toa ou criados de qualquer forma. A Bíblia, lá em Gênesis, ele fala que o Senhor do pó da terra, ele formou o homem do pó da terra. E a gente, ao ler ou ouvir essa palavra, a gente fica imaginando aquele corpo sem vida, formado do pó da terra, com toda a sua complexidade, com todos os seus detalhes. Todos os órgãos, membros superiores, membros inferiores, todos os órgãos por dentro, que a gente sabe, o coração, os pulmões, o fígado e os demais órgãos, tudo, todos os detalhes do corpo do ser humano foi feito ali. E a gente vê que nesse momento dessa formação está ali um corpo sem vida. Até que, após essa criação desse corpo do pó da terra que estava sem vida, a Bíblia diz que o Senhor, ele soprou nas narinas do homem, e depois que ele soprou, a gente imagina o vento, ele soprou, e a partir desse sopro que entrou dentro do homem, ele se tornou uma alma vivente. E eu fiquei assim, andando, sabe? E dizendo, Senhor, como assim? Como é que é a profundidade dessa criação? E eu entendi o quão especiais, o quão sobrenaturais e profundo nós somos. Nós somos formados. Não é só essa matéria. Então, lá em 1 Tessalonicenses, que nós acabamos de ver, capítulo 5, verso 23, eu fui analisar, sabe, gente, para poder entender como plantar o fruto do Espírito na minha vida. Como é que eu vou plantar esse negócio? Como é que eu vou ter amor, paz, longanimidade, fidelidade? Como é que eu vou ter domínio próprio? E como assim? Como é que eu vou fazer na minha vida? Então, nós vemos e analisando, eu entendi o que a palavra de Deus veio me trazer, que no momento desse sopro, ele está falando do Espírito, porque no hebraico vento, ele significa Espírito. Então, nesse momento desse corpo, do sopro do Espírito que entrou dentro do homem, a palavra de Deus diz que é o Espírito que vivifica. Vivificar é dar vida, trazer vida. Então, quando soprou o Espírito no homem, a partir daí trouxe vida e se tornou uma alma vivente. E eu fiquei ainda analisando mais a fundo sobre o fruto do Espírito. Então, nós somos um Espírito que temos uma alma e habitamos dentro desse corpo. É isso que a palavra de Deus diz. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam completamente, plenamente conservados, limpinhos, lavados até a volta do Senhor. E que o Senhor, no momento que Ele lavar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, que o Senhor nos ajude a nos conservar limpos até que Ele venha, até a sua volta. Porque Ele já veio, Ele foi preparar lugar e Ele vai voltar outra vez. Foi isso que Ele deixou de promessa lá em João capítulo 14. Eu vou preparar lugar, eu vou voltar. Vocês fiquem aí, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não ficarão órfãos. Eu vou enviar o Consolador e Ele vai estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século. Esse Espírito de vida, que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos enche. Então, plantar o Espírito, o fruto do Espírito sobre nós, me levou a estar cheios do Espírito. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito, o Espírito que está em você testifica com o Espírito que está em mim, que nós somos filhos de Deus. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. Então, a Bíblia fala de fruto do Espírito no singular. Ele vem falando o fruto
A gente já ouviu aqui que ele é como uma sementinha, eu acredito dessa forma também, o plantar esse fruto, o fruto que contém dentro dele, vamos dizer assim, várias sementinhas que precisam ser colocadas no nosso espírito, que vem influenciar a nossa alma. E nós vamos ver o que é exatamente a nossa alma. O corpo nós já entendemos que é assim, você está me vendo, esse é o meu corpo físico, é a forma como eu estou no reino dessa matéria. Esse corpo que você tem é o seu corpo físico, que você está nesse reino material. Então, a nossa alma, ela vem falar do nosso intelecto consciente, da nossa vontade e emoções. A nossa alma diz respeito à nossa personalidade, os nossos sentimentos, as nossas emoções, alegria, tristeza, dor. É assim que nós, vamos dizer, nos comunicamos com esse reino material através do nosso corpo. A nossa alma diz respeito ao nosso intelecto, essa consciência de que eu sou um ser humano, as minhas vontades e as minhas emoções que devem ser colocadas diante do Senhor. Isso diz respeito à nossa alma. E mais profundamente ainda, o nosso espírito. O que é o nosso espírito? Como assim? Será que alma e espírito é a mesma coisa? Não é, porque a Bíblia fala de forma diferenciada que todo o vosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O nosso espírito é aquilo que nos conecta com Deus. É o que nos conecta com o divino. Se você já teve alguma experiência, de ver anjos ou de ver demônios, que às vezes o Senhor nos permite ver, aos que servem ao Senhor como uma visão, e algumas pessoas que se entregam ao reino das trevas, elas passam também a servir demônios que aparecem para elas. Essa é a ligação do reino espiritual. Isso aí é através do nosso espírito. Então, a palavra de Deus diz, ela fala muito sobre espírito, que aquele que vive em espírito, ele tem que andar no espírito. Que nós precisamos fazer a vontade do espírito. Então, o espírito é essa nossa ligação, essa nossa consciência da existência de Deus. E o que nós entendemos aqui? Que Jesus Cristo veio morrer por nós para nos resgatar por completo, nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, para que possamos ter essa ligação com o Pai. Nós vemos no Jardim do Éden, quando o homem foi formado, ele tinha essa ligação direta sem interrupção. A Bíblia diz que o homem foi formado, foi dado a ele o poder de dominar o mundo, de dominar sobre os animais, de dominar sobre tudo. E a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, naquele momento que o dia está terminando e está iniciando a noite, naquela viração do dia, você já parou para observar que sempre sopra uma brisa suave? O dia pode estar quente como for, mas na viração do dia, no anoitecer, principalmente se você estiver num ambiente mais tranquilo, ou mesmo que você esteja na rua, se você parar, você vai sentir que ele vem. Então a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus vinha e conversava com o homem. Conversava. O homem já era ali, espírito, alma e corpo, só não tinha perdido ainda a comunhão com o Senhor. Isso eu estou falando daquele momento antes do homem pecar. Então, foi essa experiência perfeita que Adão teve antes do pecado, num corpo físico, com os seus sentimentos, sentindo o momento ali no jardim. A Bíblia diz que Deus plantou o jardim, que era a casa do homem, mas deu esse domínio sobre a terra. Ele tinha esse sentimento de sentir as coisas,
e no seu espírito estavam completamente interligados com Deus e fazia essa comunicação. E nós vemos também na palavra que quando o homem pecou, foi cortada essa ligação. Foi cortada. Então o pecado entrou no mundo. O pecado, ao entrar no mundo, às vezes a gente foca mais nas questões humanas, no corpo humano, mas a Bíblia diz que depois que o pecado entrou no mundo, ele causou também efeitos na natureza. Porque depois que o pecado entrou no mundo, nasceram espinhos e cardos. Nasceram plantas venenosas. Tudo isso é influência do pecado. Porque Deus não criou nenhum espinho. Naquele momento da perfeição, não criou nada que viesse prejudicar o homem, causador. Nesse corte que o homem teve de Deus, houve esse corte, então não teve mais aquele acesso como era antes, aquele acesso pleno, aquele acesso completo que o homem tinha antes com o Senhor. Vivia no reino da matéria, através do seu corpo, sentia as coisas através da sua personalidade e tinha ligação com Deus, a personalidade e a alma, e tinha essa ligação direta com Deus através do seu espírito. É tanto que quando a Bíblia fala sobre a morte, ela diz que o homem ele desce ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Antes eu ficava imaginando como assim a alma volta e as pessoas que morrem sem Cristo, como assim? Depois eu entendi essa percepção. Sabe? Então houve esse corte. E no decorrer do tempo, o homem foi necessário para ter uma, vamos dizer assim, a sombra das coisas que viriam. No momento que o homem pecou, houve a primeira promessa da vinda de alguém que iria pisar a cabeça da serpente. Do fruto da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E é esse que traria de volta essa ligação direta com o Pai, ligando o nosso espírito. Então, no momento da queda, houve um impacto muito grande nesse contato, o pecado entrar no homem. O pecado causando dor, sofrimento, morte. Veja que quando Deus desceu para conversar, normalmente, na viração do dia, a Bíblia não fala qual foi o horário que comeram do fruto, só diz que quando ele chegou, no mesmo horário, na viração do dia, o homem e a mulher estavam em algum lugar lá escondidos, porque haviam percebido que estavam nus. Ali houve a primeira morte, porque Deus matou um cordeiro, tirou a pele e fez veste para eles. Olha o cuidado. Embora pecadores, embora errados, havia um cuidado com aquele ser. E houve a promessa da vinda do Messias, que iria religar o homem ao Pai. E durante esse tempo, antes da morte de Cristo, teve que haver algumas mortes de animais, com sangue de animais, para apenas cobrir o pecado, a Bíblia fala. Não era sacrifício perfeito. Embora os animais que a Bíblia estabeleceu que deveriam ser trazidos para ser sacrificados, esses animais deveriam ser perfeitos, mas embora fossem perfeitos na visão humana, mas o sangue desses animais era apenas a sombra do que aconteceria na frente. Que somente através de um sacrifício perfeito, da semente da mulher, da vinda do Messias, era necessário que um homem morresse pelo povo, para ver essa ligação de volta com Deus, essa ligação que o homem tinha antes. Enquanto isso, no decorrer da história, a gente percebe que Deus foi proibindo algumas práticas em razão do pecado, entre elas a feitiçaria. E eu fui analisar também, estudar, meu Deus, como assim? Como é que essas coisas acontecem? É porque a alma, o corpo e o espírito que tem essa ligação com o espiritual, com o reino espiritual, com o divino, o inimigo vem e atrai o espírito dessa pessoa para dominar a alma dela, para que tenha esse contato e faça o mal através da feitiçaria.
A Bíblia fala em Hebreus, acho que é Hebreus 4, ou é Hebreus 2, Hebreus 4, capítulo 12. Veja só, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. As 2 gumes, né? 2 cortes, de um lado e do outro. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra viva e eficaz, aqui, esse verso, ele vem confirmar, esse versículo daqui do livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, ele vem confirmar a nossa composição como espírito, alma e corpo. E a palavra diz que a palavra estabelecia os sacrifícios da época para que houvesse essa cobertura do pecado, sacrifícios de animais, e esses animais deveriam ser cortados nas suas juntas e medulas, para que as vísceras, para que aquilo que estivesse dentro viesse para fora. E aqui nessa palavra que diz que a palavra de Deus, quando ela penetra dentro do homem, ao ponto de dividir alma e espírito, está falando dos nossos sentimentos. A alma, os nossos sentimentos, a nossa personalidade. O espírito divide, ele está dizendo, existe alma e existe espírito e existe o corpo. Alma e espírito, alma, os nossos sentimentos, a nossa consciência como seres humanos, a nossa personalidade, o espírito dividindo, espírito, essa ligação com o divino, as juntas e medulas, a palavra vem, divide e traz para fora tudo que está escondido. Juntas e medulas, era como os sacrifícios eram feitos antigamente, trazendo tudo para fora, para que seja limpo. É a palavra do Senhor que chega e toca. Algumas pessoas vêm a um culto ou vai a uma ministração e Deus usa quem está à frente e essa pessoa vai lá e diz quem é a outra pessoa e revela algo, e às vezes as pessoas acham que alguém contou para o pregador, para o pastor, o que ele é, o que ele fazia. Porque o pastor falou com autoridade e apontou o dedo. E a pessoa acha que foi alguém que contou. Contou, mas foi o Senhor, através do seu Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos confronta, entra dentro do nosso ser, traz para fora os nossos sentimentos, traz para fora a nossa personalidade, vem trazendo tudo para fora para que haja uma libertação, para que haja uma transformação de vida. A pastora contou aqui, agora há pouco, o testemunho que a missionária falou com ela. E depois ela foi orar. E depois ela foi ver dentro dela tudo que precisava ser mudado. E é assim que Deus faz comigo, fez comigo e tem feito dia após dia. E é assim que Deus faz conosco, trazendo para fora tudo que está escondido. Não para envergonhar você. Se algo na sua vida for revelado, se a palavra do Senhor que for ministrada aqui na frente for dita e trouxer do mais íntimo do seu ser aquilo que está no profundo, no escondido, não é para envergonhar você, não é para causar constrangimento, é para lavar você por dentro, é para limpar você. Então eu entendi aqui, eu disse, meu Deus, que lindo, que profundo, que a sua palavra penetra, e o quão maravilhosos nós somos, o quão especiais nós somos, o quão importante nós somos. Quando nós chegamos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu não sou nada, esse eu não sou nada, a gente está falando porque reconhecemos Deus como tudo, não porque nos sentimos como nada, porque nós somos especiais, filhos de Deus, filhos amados, criaturas amadas, filhos de Deus, resgatados, aqueles por quem Cristo morreu na cruz.
e deixou a sua palavra para que haja a transformação da nossa vida, a libertação da nossa vida através da palavra. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é restauração. A palavra de Deus é vida. E permita que essa palavra entre no seu ser e traga para fora tudo que precisa ser retirado da sua vida. Precisamos subjugar, colocar o nosso espírito aos pés do Senhor, para que possamos andar no Espírito, para que o Espírito de Deus entre no nosso espírito, domine a nossa alma, a nossa personalidade, as nossas emoções, e isso venha refletir na nossa convivência, na nossa vida, no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na rua, por onde nós estivermos. Mas a transformação tem que ser de dentro para fora. É de dentro para fora. É na profundidade do Senhor. É no entrar da palavra, trazendo tudo para ser liberto. Essa palavra de Gálatas, capítulo 5, no início a pastora leu, do verso 18 para frente, eu vou repetir aqui. Gálatas 5, 18. Se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O verso 19, ele vem falar das obras da carne. Essas obras da carne é essa palavra trazendo. A gente lê e analisa. Meu Deus, será que existe alguma dessas obras em mim? Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a ser diferente. As obras da carne, a Bíblia fala em prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe Hebreus 4:12, a palavra que entra, que divide alma e espírito, separa suas emoções daquilo também que é espirituais, corta juntas e medulas, traz para fora aquilo que está escondido. Analisando aqui nesses versos que acabamos de ler, aqui através das obras da carne, olhar para dentro de nós, o que existe em mim que precisa ser mudado. Então, após isso, os versos seguintes, o verso 22, ele fala do fruto do Espírito, e é exatamente sobre isso que está sendo ministrado nas quintas-feiras. Plantando o fruto do Espírito. Já nesse entendimento do que é corpo, do que é alma e o que é espírito, essa consciência nossa com o espiritual, o que é o espírito, ele vem falar do fruto do Espírito e implantar. Como que eu vou plantar o fruto do Espírito? Falando em plantação, planta-se alguma semente ou alguma muda, alguma coisa em qualquer terra? Eu acredito que não. Essa terra precisa ser mexida, precisa estar fofinha, precisa ser arada, precisa colocar alguns adubos, precisa passar por um tratamento que, trazendo para a área espiritual, é exatamente a nossa libertação, é exatamente a transformação da nossa vida. Que nós sejamos levados a nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, ara essa terra, ara essa terra, o mais profundo do meu ser. Mexe, Senhor, aqui por dentro. Mexe, traz para fora o que precisa ser retirado da minha vida, Senhor. Então, após essa terra lavada, essa terra arada, essa terra limpa, planta-se o fruto do Espírito. Através do recebimento da presença do Espírito Santo na nossa vida.
buscarmos a presença do Senhor. Ao termos, é isso que a gente percebe aqui, o fruto do Espírito, a palavra Espírito no verso 22 está com um E maiúsculo. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra Espírito que estiver escrita com um E maiúsculo, está falando do Espírito Santo de Deus. Quando você lê algum verso na Bíblia que a palavra Espírito está escrita com um E minúsculo, Espírito com E minúsculo, está falando do Espírito humano. Então, para plantar o fruto do Espírito, nós precisamos estar cheios do Espírito. Submeter o nosso espírito à vontade do Espírito para que nós possamos viver e andar no Espírito. Viver e andar no Espírito, aí nós daremos esse fruto, vai germinar a semente. A semente irá germinar, porque a cada dia ela será regada com a presença do Senhor. A cada dia sendo regada pela unção de Deus, pela presença, pela palavra, pelo louvor e a adoração. A gente percebe, a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana. E a Bíblia diz, ainda nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele disse que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então é ter essa ligação direta com o Pai, para nós podermos adorá-lo. Não adorar só com os lábios, não é só com a emoção, não é, na verdade, com a emoção, não é só com os nossos lábios, não é só o abrir, cantar e colocar a nossa voz para fora. É entender, naquele momento que você estiver adorando, você está adorando a um Deus. Ligar o seu espírito ao Espírito de Deus. Entender que quando você canta para um Deus que é Espírito. Você canta para um Rei que está sentado no trono, a um Rei que te ama, a um Rei que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Então é esse entendimento que o Senhor tem nos trazido através da sua palavra. Estar cheios do Espírito Santo. Nós vemos aqui o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu fiquei imaginando de todas essas palavras, eu pensei logo no domínio próprio. O domínio próprio, Senhor, nos ajude. Socorro, Deus, né, pastora? Ter o domínio próprio é através do Espírito. Tiago, ele fala muito sobre as nossas palavras. Que a palavra, ela é como um fogo. A língua é como fogo que ela pode aí consumir, incendiar uma floresta. É um órgão tão pequeno e tão perigoso. Ter esse domínio, e o domínio próprio se refere também às nossas atitudes. Domínio próprio de quê? Vamos dizer assim, eu não sei, eu vou falar, o Senhor está ministrando no nosso coração, vamos lá, sobre domínio próprio. Quando a gente fala em domínio próprio, a gente pensa logo nas palavras. Falo e não tenho filtro e digo mesmo, eu sou assim, eu nasci assim. Mas o domínio próprio, ele diz respeito também à parte sexual, à nossa parte sexual. Você consegue se dominar? Você consegue se manter puro? Ou não consegue resistir a uma cantada? Não consegue ter a fidelidade
para com Deus. Em primeiro lugar, nossa fidelidade é para com Deus. Se nós formos fiéis ao Senhor, nós seremos fiéis em tudo. Aos casados, a sua esposa, seu esposo. Aos solteiros, será fiel ao Senhor e vai aguardar o momento certo. Ah, mas eu não consigo me controlar. É porque você precisa ser resgatado e transformado e colocar toda essa situação diante do Senhor. Ah, eu não consigo. Eu vejo uma mulher, eu quero pegar. Eu vejo um homem, eu quero pegar. A Bíblia fala de domínio próprio, do fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Todas. Se você tem algum problema de distúrbio sexual, procure ajuda. Procure socorro. Não sei como foi o seu passado. Eu não sei como foi a sua vida antes de chegar a Cristo. Não sei. Pessoas que são viciadas em pornografias. Falta do domínio próprio. Isso é falta desse fruto do Espírito Santo na nossa vida. Se você vive essa situação, procure ajuda. Porque quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é fácil, é só com a ajuda do Espírito Santo. E às vezes sozinhos nós não conseguimos. Nós só conseguimos se nós pedirmos a ajuda do Senhor. Nós só conseguimos se a gente tiver alguém para conversar, para confessar. Alguém que ministre no nosso coração. Algumas pessoas conseguem a libertação na sua oração. Ele, Deus. Outras precisam que alguém chegue e ministre sobre a sua vida. Principalmente pessoas que já foram envolvidas com o ocultismo. Mesmo vindo para a igreja. Aqui é o lugar de tratamento. Você está no lugar certo. Não estamos apontando o dedo para ir julgando você. A palavra é viva e eficaz. É mais cortante que a espada de 2 gumes e traz. Corta, separa juntas e medulas. E traz para fora aquilo que precisa ser tratado. Procure ajuda. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de mudança de vida. Não perca essa oportunidade. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco quando sairmos. É só o Senhor que sabe. É só o Senhor que conhece. Nós não sabemos o que vai acontecer ao terminar desse culto. Não sabemos o que vai acontecer no trajeto para a nossa casa. Ou para onde você tem um planejamento de ir depois que terminar o culto. Aproveite essa oportunidade, porque amanhã pode ser tarde demais. Digo mais tarde, pode ser tarde demais. Aproveite enquanto você está aqui. Não estamos aqui para julgar você. Estamos aqui para lhe ajudar, para orar pela sua vida, para ministrar sobre você. Hoje é noite de salvação. Salvação. Todos os dias precisamos permitir que o Senhor entre no nosso ser. Todos os dias precisamos do Senhor. Todos os dias. É na viração do dia. Era todos os dias. Observe, todos os dias. Na viração do dia. Não que a presença do Senhor só venha nesse horário, mas observe esse horário. Na viração do dia, na terra sopra um vento suave. Vem a presença. Mesmo que esse horário agora não seja o horário da viração do dia, mas é o horário da presença em que o Espírito Santo desceu sobre este lugar e está falando com você. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não se revolte contra o Senhor. Submeta-se à sua vontade. Submeta-se, porque essa palavra é uma palavra de amor.
é a palavra que nos confronta e que traz para fora o que está escondido, é a palavra que liberta. Deixa que o Espírito Santo se conecte com o teu espírito, porque aquilo que Adão perdeu no jardim do Éden ao pecar, Jesus Cristo, quando veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, Ele nos trouxe e nos ligou de volta com Deus. Nós temos essa ligação de falar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento, e permitir que o nosso Espírito se conecte com o Espírito Santo, para que domine as nossas emoções, para que entre nos nossos sentimentos, e isso venha refletir no nosso corpo físico, na nossa convivência. Deixa o Espírito Santo envolver você. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.